Entre todos os feiticeiros de Jujutsu Kaisen, existe um que é diferente de todos os outros, que chama Satoru Gojo. Ele vive num espaço totalmente separado de quem está em volta dele. É como se ele não pudesse ser medido no grau de feiticeiro Jujutsu. Ele tem um próprio nível por causa dos seus poderes e proezas de conseguir fazer o que ninguém consegue. Até os inimigos dele ficam com medo. E aí galera, eu sou o Fabrício e nesse vídeo eu vou te explicar todas as formas do Gojo em Jujutsu Kaisen, começando na infância como um prodígio até a sua forma mais forte, divina. E se você puder, se torne membro, que você vai estar ajudando muito com o meu trabalho e também você recebe vários benefícios. Então quem já se tornou membro, muito obrigado. Então Satoru Gojo nasceu em uma das 3 famílias mais importantes do mundo Jujutsu, a família Gojo. E foi dito que quando ele nasceu, o equilíbrio do poder do mundo foi mudado. Ele foi a primeira pessoa em 400 anos a nascer com 6 olhos e a técnica ilimitado. E com ilimitado, o Gojo consegue trazer o conceito do infinito para a realidade, que permite ele manipular e distorcer o espaço à vontade. E por outro lado tem a técnica dos 6 olhos, que dá para ele uma percepção absurda e ainda aumenta mais todas as suas habilidades. E considerando o nível dessas duas habilidades, fez o Gojo ganhar uma recompensa por sua cabeça. E a gente não sabe muito sobre a infância do Gojo. A única coisa que a gente sabe é que ele conseguiu sentir a presença do Toji, que não tinha energia amaldiçoada. E o Toji disse que aquela foi a primeira e última vez que alguém conseguiu fazer aquilo. Então desde criança o Gojo já era um monstro. E olha que ainda falta 5 formas que eu vou te mostrar ainda. A próxima é o aluno Gojo, que em algum momento o Gojo se matriculou no ensino médio Jujutsu e foi colocado na classe do Geto e da Shoko. E durante esse tempo ele aprendeu a usar os seus poderes inatos, mas ainda não estava no ponto em que ele realmente entendia os poderes dele. Só que ele tinha consciência do poder real que ele tinha e o talento. Ele se achava muito por causa disso. E mesmo que essa forma é considerada a mais fraca dele nesse vídeo, o Gojo nessa época já era considerado um dos feiticeiros mais fortes vivos. Só que mesmo com tanto poder, tinha uma coisa que prejudicava o Gojo. Ele era jovem e não tinha experiência. E isso foi mostrado na luta contra o Toji, porque enquanto o Satoru voltava de uma missão, o Toji surgiu do nada e empalou o Gojo por trás, o que é estranho porque o Gojo devia ser capaz de sentir a presença dele. E enquanto a luta continua, o Gojo percebe que ele não consegue ler os movimentos do Toji por causa que ele não tinha energia amaldiçoada. E mesmo usando todas as habilidades, o Gojo é derrotado, com o Toji cortando ele todo. E do começo até o fim da luta, o Toji levou vantagem, mostrando pro Gojo que ele não era tão invencível como ele pensou. Mas se for considerar o que aconteceu depois, essa luta foi a melhor coisa que aconteceu com o Gojo, porque isso levou ele a se tornar ainda mais forte. E isso leva a gente para a terceira forma, o Gojo despertado. Enquanto ele estava morrendo no chão, o Gojo desistiu de lutar e em vez disso ele concentrou toda a sua energia na técnica reversa, que é uma técnica bem complexa, mas basicamente ele transforma a energia amaldiçoada negativa em energia positiva e é usada para curar o corpo humano. E o Gojo não foi a primeira pessoa a saber usar isso. A colega dele de classe, a Shoko, sabia usar antes do Gojo, só que ela não conseguiu ensinar para ele porque aprender é diferente para cada feiticeiro. E por causa dessa técnica, o Gojo sobreviveu e estava mais forte, mais louco do que nunca. E estava na hora da revanche contra o Toji nessa forma. E dá para perceber o aumento de poder do Gojo porque ele conseguiu desviar sem nenhum esforço dos ataques do Toji. E além da habilidade de cura, ele também descobriu como combinar a sua energia positiva com a técnica azul, criando uma nova técnica, o vermelho. E se você não for inscrito, se inscreve com o sininho ativado para você não perder o próximo vídeo de Jujutsu por aqui. Mas voltando, essa nova técnica joga para longe toda a matéria com uma força gigante e também tem o dobro do poder destrutivo da técnica azul. E quando o Gojo solta essa técnica em cima do Toji, ele fica muito machucado e ao mesmo tempo surpreso, dizendo que o Gojo era um monstro. E nesse ponto o Gojo parece implacável enquanto ri e diz que em todo o céu e na terra ele é o único honrado. E depois disso ele faz o impossível, o que foi absurdo. Ele combina a técnica azul com a técnica vermelha para criar a técnica roxa, que é uma técnica conhecida só por alguns membros da família Gojo, que tem o poder de literalmente tirar o alvo da realidade, apagando instantaneamente tudo que atinge sem exceção, ou seja, o Toji não conseguiu sobreviver a isso. E isso é bizarro porque esse Gojo
já é muito forte nessa forma, só que tem mais 3 formas ainda. Tipo, ele não para de evoluir, parece que literalmente ele tem uma evolução infinita. E a 4ª forma dele é o Gojo adulto. E essa versão do Gojo é a que a gente viu na primeira temporada e no filme Zero. E o que torna essa forma diferente da anterior é o fato do Gojo ter aprendido a expansão de domínio, o vazio ilimitado. E o domínio no mundo Jujutsu é o mais importante, e só alguns feiticeiros conseguem chegar nesse poder. E mesmo o Gojo já tendo se tornado o feiticeiro mais forte depois que ele despertou a sua técnica roxa, a expansão de domínio colocou ele num patamar muito diferente em comparação com qualquer outra pessoa. Até mesmo os superiores de Jujutsu ficam com medo do poder dele, porque eles sabem que se o Gojo se voltar contra eles, eles não iam ser capazes de deter ele. E nesse ponto o Gojo realmente acredita que ele é invencível. E quando o Yuji pergunta quem venceria numa luta entre ele e o Sukuna, ele diz que venceria o Sukuna com poder total, com toda a confiança. E a primeira vez que a gente viu uma luta nessa forma do Gojo foi contra o jogo Uma Maldição de Grau Especial, quando ele embosca o Gojo numa estrada e depois de vários ataques que não funcionam, faz o jogo usar a sua expansão de domínio. E ao mesmo tempo faz o Gojo mostrar o seu vazio ilimitado, o poder absoluto dele, que faz o domínio do jogo facilmente ser destruído. E quando se entra dentro do domínio do Gojo, é como se você estivesse num transe absoluto. Dentro do domínio tem informações infinitas que ficam entrando dentro da mente da pessoa, então você não consegue pensar e nem se mover. A única coisa que você pode fazer é ficar lá até a morte. E antes de falar sobre a forma mais forte do Gojo, vamos falar sobre o arco de Shibuya, que foi tudo planejado pelo Kenjaku para ser a queda do Gojo. E nesse ponto da história foi onde o Gojo foi colocado numa situação impossível, porque nesse arco o Gojo enfrentou vários espíritos amaldiçoados bem fortes, só que normalmente isso não é um problema para ele, mas ele teve uma grande desvantagem aqui, porque tinha muitos civis ao redor dele. Ele não podia ativar sua expansão de domínio, e mesmo assim o Gojo estava se dando bem contra as maldições, estava ganhando. Só que ele percebeu que ele não podia continuar assim, porque as pessoas estavam morrendo. Então o Gojo surpreende mais uma vez, fazendo uma coisa insana. Ele conseguiu abrir o seu domínio por apenas 0.2 segundos, deixando todos ao seu redor inconscientes. E ele fez isso porque ele calculou que um ser humano médio devia ser capaz de sobreviver cerca de 0.2 segundos em seu domínio sem nenhum efeito permanente. Só que por outro lado, isso significava que as maldições mais fortes não ficariam permanentemente presas no domínio, elas iam ficar inconscientes por alguns minutos. E isso foi o bastante para matar mais de 1000 humanos transfigurados em Shibuya em 5 minutos e salvar todo mundo. E nessa forma o Gojo não despertou nenhum novo poder, foi mais para mostrar os instintos e o domínio das suas habilidades em uma situação extrema. Só que nesse mesmo arco, o Gojo acaba sendo aprisionado dentro do reino da prisão pelo Kenjaku. Só que esse não foi o fim do Gojo, porque ele consegue escapar e já entra na batalha mais difícil da vida dele, contra ninguém menos que o rei das maldições, Ryomei Sukuna. E você pode acreditar que ele ainda fica mais forte durante essa luta. Gojo pós-reino da prisão. Depois que o Gojo é libertado do reino da prisão, ele faz uma visita para o Kenjaku, mas antes de dar um fatality nele, o Sukuna entra no meio para impedir isso e os dois decidem uma data para a luta em 24 de dezembro. E assim, era bem possível que o Gojo faria um dano gigante no Sukuna se ele usasse a técnica roxo. Só que o Gojo eleva o nível da sua técnica com a ajuda da Utahime, que tinha uma técnica inata que podia amplificar temporariamente a energia amaldiçoada de outros feiticeiros. Então, enquanto ela ativa sua técnica para ajudar o Gojo na luta contra o Sukuna, o Gojo conseguiu liberar a sua técnica roxa em 200% do seu poder. E isso foi o início da luta, só que o Sukuna não parecia muito machucado, só tinha queimado o braço. E enquanto o braço dele ia se regenerando, os dois estão lutando. E foi aí que a gente viu o momento mais aguardado por todo mundo, a batalha entre os seus domínios, o vazio ilimitado versus o santuário malevolente. E a princípio os dois parecem iguais, só que tem um grande problema pro Gojo aqui. Se você perceber, o santuário malevolente é diferente de outras expansões de domínio, porque ele não cria um espaço fechado e separado. Em vez disso, é um domínio aberto e sem barreiras, que foi comparado a um artista pintando não em uma tela, mas no ar. E por causa disso, mesmo parecendo que eles estão tecnicamente iguais, o domínio do Sukuna vai além da barreira do Gojo e consegue quebrar ela de fora. E isso é um grande problema para ele, porque agora o Gojo está completamente exposto aos ataques do Sukuna.
Só que, mais uma vez, o Gojo mostra porque ele é um gênio. Ele começa a criar domínios simples para conter os ataques do Sukuna e ao mesmo tempo usa a técnica reversa para se curar mais rápido e continuar lutando. E ele faz outra coisa insana, em vez de usar a técnica reversa para se curar de todos os danos, ele usa ela para restaurar suas técnicas amaldiçoadas. E até o Yuta diz que isso é logicamente impossível. Essa luta entre os dois é uma luta de quem faz mais o impossível, é outro nível de poder. Outra coisa também que torna essa forma mais forte que as outras é a experiência que ele ganhou enquanto ele estava dentro do reino da prisão. Ele conseguiu estudar como funcionava o reino da prisão e agora ele podia fazer a expansão de domínio dele ficar numa forma pequena que nem o reino da prisão, além de deixar a parte de fora mais forte para não ser atingido pela expansão do Sukuna. Então essas são as formas mais fortes do Gojo, lembrando que eu tô fazendo esse vídeo durante a luta do Gojo e do Sukuna. Então se aparecer outra forma do Gojo, por enquanto não vai estar nesse vídeo. Mas me diz aí, qual forma você achou mais da hora entre essas daqui? Comenta aí, e se você for novo aqui, se inscreve com o sininho ativado para receber vídeo de Jujutsu por aqui, se torne membro se você puder e assiste aí nosso último vídeo de Jujutsu Kaisen, você vai curtir muito. É tudo isso e mais um pouco, forte abraço galera, valeu, fui!